Vamos falar de Vasco da Gama, joga com o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Dudu do Palmeiras, pegou o Cássio, ídolo do Corinthians, agora pegou o Dudu, ídolo do Palmeiras. E agora? É o adversário do Vasco amanhã. Os dois, lógico, não jogam. E novela Coutinho. Vai para onde o Coutinho? Eu vou trazer tudo isso para você. E o Vasco da Gama contra o Cruzeiro? É um jogo que também interessa ao Fluminense. E o próprio Vasco tem que ganhar esse jogo do Cruzeiro. Por quê? Ganhando do Cruzeiro, faz mais 3 pontos, vai subir um pouco mais na tabela, e isso aí vai dar ao Cruzeiro, ao Vasco, melhor dizendo, em cima do Cruzeiro, uma qualidade melhor. Dá uma apaziguada na coisa em termos de time. Do lado interno, né, do CT Moacir Barbosa, há uma dúvida muito grande quanto à questão do Vasco, como vai ficar, né? Nesse momento não tem um CEO, há necessidade da nomeação de um novo CEO pelo Conselho de Administração, até para que ele possa assinar os documentos da CBF, da Federação, da Conmebol, da própria FIFA. Isso aí é o CEO quem faz. O Pedrinho pode indicar? Pode, só que passa ali pelo Conselho. Tem também uma informação, né, de que há uma proposta de um grupo que não teve o seu nome revelado, o nome dessa empresa, desse grupo, que já teria feito uma proposta a 777 para comprar por 600 milhões o que tem a 777. E aí herdaria aquela dívida de mais de 700 milhões, além dos outros aportes que teria que fazer no Vasco da Gama. Vou repetir, gente. Eu não torço para o lado A, não torço para o lado B, eu torço para que o Vasco consiga imediatamente, para ontem, resolver esta questão da SAF. Porque isso está trazendo um incômodo aos atletas, à comissão técnica. Por exemplo, o técnico hoje é o Álvaro Pacheco. Mas já falam na volta do Ramon Dias. Mas por que se o Ramon Dias foi demitido? Ou pediu demissão? Essa é a dúvida. Se o Ramon Dias voltar, você não paga aquela multa rescisória, você vai cumprir o contrato dele. Se confirma a demissão do Ramon Dias, do Emiliano Dias, tem que pagar a multa rescisória. E o coitado do português do Álvaro Pacheco, que não tem rigorosamente nada com isso. Chegou agora, tomou aqui no Maracanã uma chinelada de 6, foi a São Paulo, tomou uma chinelada de 2, pelo menos ganhou uma garrafa de vinho do seu grande amigo e irmão Abel Ferreira. Eu não vi pecado nenhum nisso, muito pelo contrário. Você tem como separar os profissionais dos bancos de reservas da amizade. Ele fez um carinho ali, o Abel Ferreira, levantou a autoestima do Álvaro Pacheco. Então tem uns babaquaras que dizem assim, não, ele não deveria ter recebido a garrafa de vinho. Amigo, o jogo é da bola, né? Se todo técnico, ao final de cada partida, fosse simpático com o outro, dando um chaveirinho, dando um copo d'água, o futebol já estaria de outra maneira. Se você concorda, deixa aí o seu comentário conosco. Faço esse pedido para você. Então vamos lá. Desfalques. Dimitri Payet, que tem uma lesão muscular, o Esforça suspenso. O Roberto Rojas, o zagueiro, tem aquele protocolo FIFA de 5 dias, né, sem treinar, sem jogar por causa da pancada na cabeça. Tem o Matheus Carvalho, que não foi relacionado para o jogo com o Palmeiras sendo relacionado. Ele pode até entrar como titular ali com o Zé Gabriel e ficando o Hugo Moura como uma opção no banco. Nós temos aí o garoto Estrela, que também deverá ser relacionado. Então o Vasco tem essas opções. E é aguardar agora, até porque o Álvaro Pacheco
Ele não é de revelar o time nem para os jogadores. Amanhã, na preleção, é que ele vai dizer, ó, joga você, 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 e aí ele define o time. Os jogadores não estão gostando disso. Já recebi esse tipo de informação também. Como não está ganhando, amigo, tudo aparece. Quando está ganhando, já dizia Nelson Rodrigues, né? Toda vitória é santa. Então você vai acertando as coisas e isso vai ajudando sobremaneira toda essa situação. Com relação à seleção brasileira, há uma peça publicitária, e te confesso que eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre essa propaganda, do Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho, eu conheço o Ronaldinho desde a base da seleção brasileira. Ali, Ronaldinho. Fantástico, maravilhoso, com a bola nos pés. Gênio, 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 gênio. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno. Esses jogadores, eles nunca foram de ter uma, vamos dizer assim, uma opinião forte. Você sempre entrevistou o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo pelas personalidades que eram. Não eram feitas perguntas brabas para eles. Talvez a pergunta mais braba que foi feita ao Ronaldo Fenômeno foi na Copa de 2006, quando o Lula disse que ele estava gordo. Né? Você lembra disso? E aí o Ronaldo deu uma resposta mais forte. Todo mundo até se assustou. Quer ver outro que era também desse jeito aí? Adriano Imperador. E aí você vê nas redes sociais o Ronaldinho falou, não gosto dessa seleção, não tem líder, não tem craque, papapá. É mais ou menos isso o texto. E hoje na coletiva, lá em Orlando, perguntaram para o Rafinha. Rafinha foi criado na casa do Ronaldinho Gaúcho, junto com o Assis, tem um carinho todo especial por ele, e detonou o Ronaldinho Gaúcho por causa da resposta e ainda revelou. Gaúcho pediu ingresso ao Vinícius Júnior. Domingo, 6h30, né? Já no começo da noite, tem Vasco e Cruzeiro em São Januário. O Vasco, depois de 2 derrotas, né? 6-1 para o Flamengo e 2-0 para o Palmeiras, tentando se recuperar em casa. Alan, onde a galera consegue assistir esse jogo? Vasco e Cruzeiro, jogo exclusivo do Premier neste domingo, às 6h30 da tarde. Aliás, essa é uma faixa horária que está cheia de jogos, né? Também deve ser ali um efeito da Eurocopa, né? Porque mesmo tendo jogo na TV Globo, os jogos das 4 horas da tarde, a Eurocopa também vai ter jogo no domingo às 4. Então, vejo uma estratégia interessante aí de ter vários jogos às 6h30 e Vasco e Cruzeiro é um dos principais deles, né? O Vasco, não preciso nem falar a situação que está vivendo, né? Afinal de contas, da forma como foi goleado pelo Flamengo e da forma como perdeu para o Palmeiras, tomando várias finalizações, se eu não me engano, deve ter passado de 60 finalizações nos 2 jogos somados, né? O Vasco está vivendo um momento extremamente complicado, o começo de trabalho do Álvaro não é bom, não, pelo menos eu não gosto, não sei se eu estou sendo impaciente demais com um treinador que está em começo de trabalho, mas o Vasco precisa reagir muito rápido, porque senão a situação vai ficar muito complicada. Cruzeiro está ali mais na parte de cima da tabela, tem jogo a menos e tudo mais, um jogo bastante interessante de a gente acompanhar no Premier. Para você que é vascaíno e para você que é cruzeirense, óbvio, você quer saber onde seu time vai jogar, é no Premier. Para você que está acompanhando o nosso programa e torce para outro time, está interessado em ver os jogos do domingo, fica a dica também, porque nesse horário das 6h30 da tarde, além de Vasco e Cruzeiro, a gente vai ter Grêmio e Botafogo, Cuiabá e Fortaleza e Criciúma e Bahia. E aí, se você quer não perder nada, o Premier abre um canal mosaico, normalmente com as 4 telas. E em algumas operadoras você consegue até escolher o áudio que você quer e tudo mais. É um efeito bem interessante para você ver todos os jogos ao mesmo tempo e não perder nenhum gol que sair, porque são 4 jogos ao mesmo tempo. Para quem gosta de futebol, para quem gosta de acompanhar o que está rolando, fica mais ou menos um plantão de rádio, né, André? O que a gente pode esperar aí desse jogo entre Vasco e Cruzeiro? E eu quero saber se você curte essa ideia de mosaico também na sua televisão.
Eu curto sim. E pra galera que também aposta, né? Quer ficar acompanhando tudo, tá Opa! apostando ali nos gols, em escanteios, etc. Olha aí, ó. É maravilhoso essa possibilidade do mosaico, né? E realmente, então o Vasco fez 2 gols, fez um gol contra o Flamengo, vem dessas 2 derrotas sofrendo 8 gols, uma situação muito difícil. Contra o Cruzeiro que vem melhorando, o Rafael Elias, né? O papagaio saindo para o Japão, o Cruzeiro se reforçando, o Vasco com 6 pontos e o Cruzeiro com 13 pontos ali, um pouquinho perto ali daquela zona que está bem embolada ali na liderança do Brasileirão. Mas eu acho que o Vasco se recupera nesse jogo. Vou apostar numa vitória do Vasco. E você, Alan? Vou apostar no empate. Olha, quase que eu mudei de pensamento assim que eu fiz, quase para jogar uma vitória do Cruzeiro. Gente, o que eu vi do Vasco contra o Palmeiras é um negócio assustador. O Palmeiras perdeu muito gol. O Vasco Sim, também conseguiu salvar muitos gols ali, mas o Palmeiras podia ter goleado mais ainda, ou igual ao que o Flamengo fez com o Vasco. É um momento deprimente, assim, pro torcedor do Vasco. Eu gosto do Vasco, obviamente, não quero ver o Vasco dessa forma, mas, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com esse time? Não, também eu falei do treinador, mas é óbvio que o time também estava mal. Ainda era o Ramon quando perdeu de 4-0 pro Criciúma em casa, por exemplo. Mas alguma coisa pois precisa é. ser feita. O Vasco está uma bagunça, né? O Vasco está uma bagunça completa. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do maior clube brasileiro, né? O, o Vasco da Gama, que enfrenta nesta tarde deste domingo o Cruzeiro aí pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai a campo aí como mandante, né? Álvaro Pacheco ainda não revelou o time que vai a campo. Não tem como a gente escalar, mas já tem uma noção de quem vai ser, né? Provavelmente PH deve começar essa partida, né? Na lateral direita, a zaga com João Vitor e Léo, provavelmente João Vitor e Léo. E na lateral esquerda o Piton, já como todo mundo sabe, assim como o Léo e Jardim no gol. Na volância provavelmente teremos Esforza e é, o Zé Gabriel, tá? Acho que vai ter Zé Gabriel, vai ter mudança e Galdames. E deve ir numa trinca de Rossi, Adson e Everett. Talvez o Vasco vá nesse estilo aí. Não foi revelado, mas eu acho que vai nesse estilo aí. Eu acho que o placar desse jogo vai ser 2-0 Vasco. Deixa aqui no comentário para você quanto que você acha que o Vasco vai ganhar, ou vai perder, ou vai empatar. Deixa no comentário o seu palpite. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque é super importante e fundamental a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até logo. Até mais.